Olá, boa noite, bem-vindos a mais um programa. Jorge Lamia à conversa. Hoje ainda, terça-feira, consigo, e hoje, mais uma vez, teremos connosco, como prometido, o pastor Hélder Luca. Boa noite, Hélder. Boa noite, tudo bem? É bom estarmos juntos mais uma vez, Hélder, e nesta noite nós iremos falar sobre um tema que nos é muito querido. Nós somos uma igreja chamada Assembleia de Deus, o Hélder veio fazer também parte deste ministério, aliás, já nasceu das Assembleias de Deus, entre aspas, né? Pois como ele contou no percurso da sua vida, não se ingrou desde criança, ainda que frequentou a escola dominical, e depois veio a ter um encontro com Cristo mais tarde na Assembleia de Deus de Mafra. E nós, como Assembleias de Deus, temos uma matriz muito especial. Nós acreditamos na Bíblia Sagrada, mas também acreditamos na atualidade, né, do Pentecostes, né? Assembleia de Deus Pentecostal. Acreditamos na atualidade dos milagres de Jesus, quando ele disse que era o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje iremos falar sobre milagres, né? É interessante que há um escritor, um pensador cristão, Norman Geisler, que ele diz: o milagre é um ato especial de Deus que interrompe o curso natural dos eventos. E o famoso C.S. Lewis também afirmou que se Deus não fizesse milagres, seria um Deus impessoal que não se importa com a sua criação. Então, Hélder, tu acreditas em milagres? Acredito nos milagres, acredito nos milagres relatados na Bíblia Sagrada e acredito nos milagres a acontecer nos nossos dias. Acredito porque está escrito na Palavra de Deus, é promessa de Deus e as promessas de Deus vão -se sempre cumprir. E acredito porque tenho testemunhado, podia falar de alguns milagres que aconteceram na minha vida, podia falar acerca de alguns milagres que também presenciei noutros, ações como a primeira afirmação que o pastor Lamy fez, do Norman Geisler, ações que rompem com a possibilidade humana, um agir sobrenatural, fora da naturalidade, em que Deus age. E pensando nos milagres, há dois milagres na Palavra de Deus que eu acho que nos ajudam a explicar um milagre. E o primeiro encontra-se registado lá em Gênesis, e eu gostaria de ler. E a Palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 18 e no versículo 14, no capítulo 18, Deus está a reforçar a sua aliança com Abraão. Deus tinha feito uma promessa em Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, e ele, no capítulo 18, está a reforçar essa aliança, e ele está a dizer a Abraão: olha, Abraão, dentro de um ano, tu irás ter um filho. E no momento em que ele está a reforçar essa promessa, ele está a dizer a Abraão que dentro de um ano ele iria ser pai da sua esposa Sara, a palavra de Deus diz que Sara estava-se a rir, não acreditando no que Deus estava a prometer. E Deus, no capítulo 18, a palavra de Deus diz, no capítulo 18, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E noutras versões diz que nada é impossível para Deus. Então, as impossibilidades humanas, aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Deus pode quebrar com qualquer barreira de impossibilidade humana. Reparem que quando Deus fala aqui no capítulo 18 com Abraão estava com 99 anos, iria ser pai daqui a um ano, segundo o que Deus estava a dizer, com 100 anos, e a sua esposa iria ser mãe com 90 anos. E a palavra de Deus diz-nos lá também, em Gênesis, no capítulo 13, versículo 30, que Sara era estéril. Então, reparem, a idade avançada de tanto Abraão como Sara era impossibilitativa
de serem pais com aquela idade, com uma idade tão avançada, e ainda havia outra impossibilidade. Sara era estéril. Mas para Deus, não há impossíveis. E a segunda história que eu também gostaria, se o pastor me permitisse, Sim. posso... Força. A segunda história na palavra de Deus, também bastante conhecida na palavra de Deus, nos fala acerca do nascimento de Jesus e encontra-se lá em Lucas. Lucas, capítulo 1 e versículo 37, diz assim a palavra de Deus. Vamos começar a ler a partir do versículo 34. Capítulo 1 de Lucas, e diz assim, a palavra de Deus a partir do versículo 34. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço varão? Porque o anjo estava a falar acerca de Maria vir a ter uma criança, vir a ter o seu filho Jesus. E continua no versículo 35 e diz assim a palavra de Deus. E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Deus está aqui a fazer uma promessa, Deus está aqui a falar a esta mulher, Maria, acerca do nascimento de um filho, que o Filho de Deus iria ser gerado no seu ventre, e Deus, ao fazer a promessa, e ela a questionar acerca da promessa, no sentido que ela era virgem, que ela não tinha conhecido até ao momento um homem, e Deus diz, olha, da mesma forma que a tua prima, Isabel, está 6 meses grávida, e por causa da idade avançada, e por causa do facto de ser estéril, era-lhe impossível. Da mesma forma, eu quero te dizer, para Deus não há impossíveis. Então, qualquer situação na nossa vida que nós pensemos que é impossível, para Deus existe a possibilidade de Ele fazer um milagre, porque Ele tem todo o poder para o fazer. Helder, como então obter o milagre de Deus? Como é que nós podemos obter o milagre de Deus? É interessante, e é interessante nós falarmos acerca dos milagres de Deus para os nossos dias. E eu acho que nós devíamos começar por falar acerca dos milagres que Jesus efetuou durante o seu ministério nesta terra. Jesus, e nós vimos a promessa que Deus faz a Maria acerca do nascimento de Jesus, e Jesus vem a esta terra, e Jesus habita sobre esta terra, e ele, durante o seu ministério de 3 anos, ele, segundo os evangelhos, segundo os 4 evangelhos que nos relatam acerca da vida de Jesus, estão relatados 36 milagres que Jesus executou. E Jesus executa o milagre, e o milagre é possível, como é óbvio, para os nossos dias, e nós já lá vamos chegar, mas era importante também compreender o porquê que Jesus realizava milagres. Jesus realizava milagres com um objetivo, e que eu gostaria de ler um texto na palavra de Deus que nos ajuda a compreender o porquê de Jesus fazer milagres durante o seu ministério de 3 anos nesta terra. E encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 20. E reparem bem, eu falei que Jesus, segundo os Evangelhos, segundo os relatos dos Evangelhos, nós conseguimos encontrar 36 milagres que Jesus efetuou enquanto andou nesta terra. Mas ele os efetuou com propósito. E o texto em João consegue-nos esclarecer claramente
qual é que foi o propósito dos milagres efetuados por Jesus. E diz assim no versículo, capítulo 20 e do versículo 30 em diante. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, milagres, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creieis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O propósito dos milagres é levar à crença na pessoa de Jesus. Deus opera milagres nos nossos dias, como operou através de Jesus, para levar as pessoas ao conhecimento que existe um Salvador, que existe alguém a quem nós temos que dar a nossa vida, e a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus e Ele começa a habitar o Espírito Santo dentro do nosso coração, é o primeiro passo. O segundo passo, Jesus fez uma promessa. Jesus efetuou vários milagres durante a sua caminhada nesta terra, e como eu estava a reforçar, com o objetivo de levar a crer que ele era Deus, e ele veio. Havia promessas no Velho Testamento acerca da vinda do Messias, acerca da vinda do Cristo, e Jesus, com o seu ministério, com a sua vida, queria se revelar como Deus à humanidade. E os milagres, então, levam o ser humano a olhar para o milagre e colocar a sua fé e a sua confiança que Jesus é claramente quem diz quem ele era. E agora perdi-me só um pouco nos milagres para os nossos dias. Foi isso que o pastor disse? Não. É assim, hoje continuamos a ter pessoas, sabemos que claramente os milagres de Jesus estão na Bíblia, são muitos e diversos, desde ressuscitar mortos, desde curar coxos, cegos, por aí fora, paralíticos, pessoas que foram curadas. Eu pergunto, se hoje temos pessoas com esse tipo de problemas, não é? Como é que uma pessoa hoje que nos ouve pode receber um milagre de Jesus? Um milagre de Jesus continua a haver a possibilidade total de acontecer, colocando nós a nossa fé através da pessoa de Jesus. Nós temos que colocar a nossa fé em Jesus, que Jesus continua a fazer milagres no nosso tempo, e nós temos que ter essa fé na pessoa de Jesus. Jesus continua a ter esse poder. Será que aquela pergunta que Jesus fez a Bartimeu ainda se aplica hoje? O que queres que eu te faça? Jesus ainda tem a possibilidade de conseguir claramente fazer algo que nós humanamente não acreditamos, que nós humanamente pensamos que é impossível. Jesus, nos nossos dias, nos nossos tempos, ele ainda tem essa possibilidade de fazer essa pergunta. Essa pergunta ainda é atual. Essa pergunta ainda é para os nossos dias, e o mesmo Jesus que curou o cego Bartimeu é o mesmo Jesus que hoje continua a ter poder para operar. Ele disse que lhe foi dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus ainda tem essa autoridade. Jesus ainda pode, nestes dias, surpreender completamente a nossa vida, surpreender a vida daqueles que estão à nossa volta, através de algo que só Ele pode fazer. É interessante porque hoje em dia ouve-se muitas vezes dizer, Deus sabe todas as coisas, Deus é onisciente, se Ele quisesse fazer alguma coisa por mim, Ele fazia porque sabe a minha necessidade. Olhando para Bartimeu, e Jesus fez-lhe a pergunta exatamente esta, o que queres que eu te faça? Ele declarou a sua necessidade. Achas que essa declaração de Bartimeu é uma oração, é uma súplica, é um clamor, é um pedido? Bartimeu vinha a clamar a Jesus em alta voz. Ele vinha a chamar Jesus, filho de Davi. Bartimeu era alguém que
estava a reconhecer quem Jesus era. E mais do que milagre que Jesus pode fazer nos nossos dias, mais importante do que isso é haver o reconhecimento de quem Ele é. E é a partir do momento que nós reconhecemos quem Ele é, que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele pode e quer transformar e mudar completamente a nossa vida, da mesma forma que na semana passada ouvimos acerca da transformação que Ele operou na minha vida. E então tudo começa com o reconhecimento de quem Jesus é, porque Bartimeu, ao fazer aquela afirmação, ele estava a intitular Jesus com um título messiânico. Ele estava a dizer a Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava alto, de uma forma em clamor, em desespero, pela intervenção de Jesus, e Jesus parou, e Jesus faz essa pergunta a esse homem, porque às vezes nós temos que verbalizar aquilo que nós queremos, nós temos que colocar a nossa fé naquilo que nós queremos, nós temos que dizer a Jesus: olha, realmente eu creio que tu consegues fazer realmente isso que eu ambiciono, isso que eu sonho, isso que eu necessito para a minha vida. Sem dúvida. Ainda temos um Deus que pode todas as coisas, não é? Exatamente. O nosso Deus ainda pode todas as nossas coisas, ainda pode todas as coisas, desculpem. O nosso Deus continua com poder, continua vivo, continua no trono e tem todo o poder, sem dúvida. Então, podemos dizer que os milagres não cessaram depois da ascensão de Jesus ao céu, quando partiu para estar com o Pai, não é? É interessante que vemos os apóstolos também perpetuarem, desenvolvendo esses milagres, e depois dos apóstolos, a Igreja também, vemos de alguma forma que os milagres não cessaram. Exatamente. Era importante de compreender algo. O milagre aponta sempre para Jesus. O milagre, como eu estava a dizer, acontece para provar que Jesus é Deus. E Jesus tinha um grupo de discípulos, de apóstolos, como nós sabemos, que com ele andaram durante 3 anos, e Jesus faz-lhes um pedido. Jesus faz um pedido deles continuarem a trazer o reino de Deus, a pregar acerca do reino de Deus, a testemunhar acerca daquilo tudo que tinham visto. E Jesus faz uma promessa, e eu gostaria que nós lêssemos essa promessa que Jesus faz, que se encontra em Marcos, capítulo 16, e que nós vamos compreender a ligação dos milagres que Jesus desempenhou, Jesus fez enquanto andou nesta terra, para o ministério que vem dos apóstolos. E no capítulo 16 de Marcos, diz assim Jesus, a partir do versículo 15: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, e estamos a ouvir outra vez a palavra sinais, milagres, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então Jesus faz uma promessa aos discípulos que tudo o que eles tinham presenciado da parte de Jesus era inteiramente possível à vida daquelas pessoas. Jesus faz-lhes um pedido: olha, vocês vão pregar o evangelho a toda a criatura, vocês vão ser minhas testemunhas, e eu vou-vos capacitar da mesma forma que eu fui capacitado pelo Pai. E nós poderíamos ver lá em Lucas que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, e a partir dali o seu ministério
ministério, Deus o capacitou através do Espírito Santo para ele efetuar todos esses milagres que nós temos vindo a falar. Então Deus faz uma promessa, e eu gosto muito desta parte, e eu agora vou a Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e eu gosto muito desta parte porque, reparem, estes homens tiveram 3 anos com Jesus e viram tudo o que Jesus fez, ouviram tudo acerca de Jesus em primeira mão, os seus ensinamentos, e Jesus manda-os pregar a palavra, homens que tinham ouvido Jesus a pregar. Mas a palavra de Deus diz-nos lá, em Atos também, capítulo 1, e fala-nos acerca da promessa de Jesus. Reparem o que é que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim a palavra de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E no versículo 8 diz assim a palavra de Deus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Reparem que eu falava que Jesus, ao efetuar milagres, tinha como objetivo primário, não era a realização dos milagres só pelo fazer. A prioridade de Jesus era levar as pessoas a crerem que ele era Deus. E então Jesus faz uma promessa aos discípulos acerca de pregarem o Evangelho, acerca de serem testemunhas de Jesus, e ele diz algo bastante interessante para a nossa vida, e eu não sei quem me está a ouvir nesta noite. Eu acredito que se calhar já acreditaste, já creste, já colocaste a tua fé na pessoa de Jesus, mas Jesus fala aqui algo bastante importante. Ele fala-nos que para testemunhar, ele diz para eles permanecerem em Jerusalém, porque ainda não tinham recebido poder. Eles ainda não tinham sido revestidos de poder, eles ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo, é a expressão que nós acabamos de ler, e sem esse poder não se poderia testemunhar. É interessante que esta palavra poder, para nós compreendermos melhor, esta palavra poder na língua original, e não sendo eu, e com toda a humildade, um especialista em tal, me limito a ler comentários da palavra de Deus, comentários bíblicos, não sou um especialista na língua original, mas a palavra que está lá é dunamis, que é a mesma palavra que se encontra em Marcos 5, quando Jesus opera um milagre na vida de uma mulher que estava enferma com uma hemorragia por 12 anos. E a palavra de Deus nos diz que aquela mulher crê, coloca a sua fé em Jesus para acontecer esse milagre, e que ela toca na orla do vestido de Jesus. Ela no seu coração pensava, se eu tocar unicamente na orla do vestido dele, eu posso ser curada desta situação que já me aflige há 12 anos. E a palavra de Deus diz lá no Evangelho, segundo Marcos, capítulo 5, que de Jesus saiu virtude, que de Jesus saiu poder. Então o que é que Deus está-nos a querer dizer? Que o mesmo poder, que a mesma virtude que estava sobre a vida de Jesus, que permitia-lhe operar milagres durante o seu ministério, que Deus Pai tinha-lhe dado essa autoridade, é o mesmo poder que Jesus dá à nossa vida, que nos capacita para a realização de milagres, e que acontece a partir do momento em que nós somos batizados com o Espírito Santo. Uhum. Falaste agora, não temos muito mais tempo, mas falaste agora sobre o batismo no Espírito Santo.
Pode-nos explicar aos nossos amigos, nossos ouvintes que estão-nos a ver neste momento, ou que vão ver também depois na repetição, o que é que significa o batismo com o Espírito Santo? É assim, nós encontramos lá em Efésios, e para conseguir distinguir as duas coisas, nós lá em Efésios, capítulo 1 de Efésios, a Bíblia explica-se e nós temos que ler a Bíblia para tentar compreender todas estas verdades. E então, a palavra de Deus diz lá no capítulo 1 de Efésios e versículo 13, diz assim a palavra de Deus: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Eu vou repetir. Em quem também vós estáis. Em quem? Em Cristo. Depois, quando é que nós passamos a estar em Cristo? Depois que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. A partir do momento, segundo o que está aqui escrito na palavra de Deus, a partir do momento em que nós cremos, colocamos a nossa fé, ouvimos o Evangelho e colocamos a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, em que nós acreditamos que Ele é Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, que habita no nosso coração, parte-se a fazer morada no nosso coração. Mas a promessa do batismo com o Espírito Santo, e quando nós pensamos no batismo, nós pensamos em alguém que emerge, que entra dentro das águas e que emerge completamente. Então, todo o seu corpo, todo o seu ser fica imergido. E é isso que acontece. É o ser batizado com o Espírito Santo, é ser completamente cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus, repetidas vezes, fala-nos acerca disso lá em Atos dos Apóstolos, dá-nos a demonstração que isso aconteceu no tempo da igreja, vamos chamar na igreja primitiva, e que é uma experiência para os nossos dias. Nós assim o queremos porque está registado na palavra de Deus, segundo o que acabamos de ler, segundo os textos que temos vindo a ler nesta noite e por experiência pessoal que temos tido. Uhum. É interessante. Então, olhando para o texto bíblico, não é? Diz que houve um tempo de busca, não é? Quando Jesus disse: fiquei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Há uma coisa que é a pessoa aceitar Jesus e receber o Espírito Santo, e outra coisa é o enchimento ou batismo, não é? Com o Espírito Santo. O que é que a pessoa precisa fazer hoje para receber esse enchimento ou esse batismo do Espírito Santo? Buscar. É simples. Buscar poderá acontecer no dia em que tu, quem está a ouvir, entregas a tua vida a Jesus. Foi assim que aconteceu, foi a minha experiência, foi essa, e pode demorar algum tempo, mas é uma promessa de Deus, é algo completamente transformador para a tua vida e tem que ser algo que tu tens que buscar. Tu tens que procurar, é Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo. Obrigado, Helder. Nosso tempo está chegando ao fim e nós queria deixar aqui uma palavra de encerramento. É verdade, alguém um dia me disse: o milagre dos milagres é a salvação da nossa alma, não é? Esse é o grande milagre. Aliás, lá em João, no capítulo 20, o pastor Heller pôde fazer essa leitura, baseada, na verdade, diz que Jesus fez muitos outros milagres, né? Mas aqueles que estão escritos é para que nós possamos crer, acreditar que Jesus Cristo, Amém. Ele é o Filho de Deus, é aquele que veio com propósito. Quando José recebeu da visão do anjo, ele disse-lhe: pôs-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Louvamos a Deus porque
não somente temos a salvação em Jesus Cristo, no sentido que podemos receber a salvação, ou seja, receber a paz de Deus, a paz que o mundo não pode dar, mas nós podemos também receber os benefícios que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não é? Há cura, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e tal qual como Bartimeu, nós podemos simplesmente chegar-nos a Deus e dizer: Senhor, ajuda-me, socorre-me, eis o meu problema. E é interessante que é o próprio Jesus quem diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, o nosso clamor, a nossa petição para com Deus faz com que, humildemente, com fé, porque a fé é, na verdade, que nos impulsiona, é crer verdadeiramente naquilo que está escrito, crer que Ele é o Senhor, que Ele é poderoso para nos salvar, que Ele é poderoso para nos dar a vida eterna. E eu acredito que neste dia, se você colocar a sua fé em Jesus, em primeiro lugar, para a sua salvação, se você tem falta de paz na sua vida, você tem um medo futuro, eu acredito que, porque aconteceu comigo, isso é a minha experiência pessoal, no dia eu que entreguei a minha vida a Jesus, reconhecendo que era um pecador e precisava do perdão de Jesus Cristo, reconhecendo aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário, eu recebi o perdão de Deus, senti uma paz tremenda, perdi o medo do futuro, o medo da morte, e foi algo tremendo, que trouxe uma alegria, um contentamento tremendo na minha vida. Depois disso, tenho visto milagres verdadeiros, em todos os aspectos, desde sustento, desde livramento. Lembro-me um dia, nós estávamos em Portimão, eu sou natural de Portimão, estávamos servindo a Deus, trabalhando com toxicodependentes, no trabalho do Café Convívio, na cooperação com o Desafio Jovem, e eu tinha trazido um carro um novo, antigo, para vir fazer esse trabalho. Eu morava na margem do Arado, lá para o outro lado, para Parchal, e ainda temos lá a residência. Então, trouxemos o carro, fizemos o trabalho. No final do dia, ali nas ruelas de Portimão, mesmo no centro, contornando a igreja matriz, a igreja católica, senti um estalo. Senti o volante dar um estalo. Contornei a rua toda, desci cá por baixo, quem conhece Portimão, a rua do Hotel Globo, até a Casa Inglesa, passamos a ponte antiga, Parchal, ali foi, isto é um sábado à noite, estacionamos o carro. No domingo de manhã, para ir ao culto a Portimão, saí de casa, eu ia primeiro, depois ia minha esposa mais à tarde a comunicá-lo com as crianças, então eu ao culto da manhã, primeiramente pego no carro para vir ao culto e o volante está completamente solto, está completamente à volta. Tá? Então, passou-se, tive que ir de boleia, ficamos sem carro aquele fim de semana, no dia seguinte, uma segunda-feira, eu tinha uma motorizada, fui chamar um mecânico para vir buscar o carro, para arranjar, e o senhor disse: ok, então se você conseguiu levar o carro de Portimão até o Parchal, eu também consigo trazer o carro. Então trouxe o senhor na motorizada e foi lá ver o mecânico, foi ver o carro, e quando ele entrou no carro, rodou o volante e disse: por favor, traga-me um pronto-socorro que o carro não sai daqui para lado nenhum. Vimos ali um milagre de livramento de Deus, que o carro andou com direção completamente partida, e o Senhor nos livrou, andamos cerca de 3, 4 quilómetros, e foi mesmo a mão do Senhor. Milagres de saúde dos meus filhos. O Nuno, quando era pequenino, meu filho, o segundo filho, tinha um problema tremendo. Ele tinha um quisto no cordão espermático. A pediatra dizia: olha, ele tem que ser operado com urgência, ele está com esse problema. Ele teria para aí 4, 5 meses. Então, num culto, ele veio o menino à frente e o pastor Rui Dias orou por ele, sem saber o que é que se passava, porque ele não lhe disse, simplesmente veio o bebê à frente e estava orando pelos enfermos. E aquele menino foi comprovado a sua cura. Milagres, maravilhas temos visto também no nosso ministério, desde em Austrália, uma irmã chamada Mariana, que foi curada de... É uma irmã que fazia hemodiálise 3 vezes por semana, foi curada na verdade, dos rins. E até o padre, o capelão ali do hospital de Beja, veio dar os parabéns.
Senhora Mariana, muitos parabéns, a senhora está curada. Um dia, também depois dessa declaração de cura pelos médicos, um dos bombeiros foi dizer: senhora Mariana, olha, eu pensava que a senhora um dia destes ia ficar aqui pelo caminho morta, não é? E Deus fez aquele milagre. Cura também ali, lembro-me ainda no início do nosso ministério ali em Alstel, a irmã Lucília foi curada de esporões nos seus pés. Também em Mirandela vimos mesmo a cura de esporões e outros milagres que nós temos visto. Então, eu tenho visto na minha vida, temos visto no nosso ministério milagres de cura. O batismo no Espírito Santo é uma coisa também essencial. Temos que buscar e nós precisamos, porque Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Né? Ele prometeu deixar-nos o Consolador. Consolador para estar connosco, para nos guiar, para nos dirigir, para nos dar graça, para nos dar sabedoria, para nos dar ousadia. E então, desafio-te a aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Segundo, a confiar em Jesus para buscar um milagre para a tua vida, seja qual for o milagre. Ele é o Deus dos livramentos, Ele é o Deus dos milagres. E terceiro, busca ao Senhor para receber este enchimento, este batismo com Odu e Espírito Santo na tua vida. Pastor Helder, agradeço muito ter estado connosco estes 2 programas e devemos voltar, não é? Queres deixar uma saudação para os irmãos e os amigos que nos ouvem? Foi muito bom este tempo, é sempre para mim uma grande alegria, é uma paixão falar acerca de Deus, acerca daquilo que Ele fez por mim, falar acerca das Escrituras, e é mesmo um grande prazer poder partilhar aquilo que tenho aprendido através da Palavra de Deus, e desejo a todos os que estão a ouvir que Deus vos abençoe ricamente e sigam as instruções que ouvimos acerca do pastor Lamy, as instruções de, se ainda não tiveste um encontro com Jesus, hoje pode ser o dia de entregares a tua vida a Jesus, de buscares por um milagre na tua vida. Nós, ao longo deste programa, vimos claramente que Deus continua a operar milagres. Ele operou no Velho Testamento, Ele operou através do ministério de Jesus, e Ele continua nos dias de hoje a operar milagres. E se já aceitaste Jesus na tua vida e estás a ouvir acerca de milagres, nós também fazemos-te um convite, que é tu buscares o batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa do Pai para a tua vida e que Deus quer eu realizar na tua vida. Então é isso que eu queria falar. Obrigado, Helder. E vou concluir ainda. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que estão chegando ao canal que têm problemas. Estou vendo aqui algumas pessoas com problemas de saúde. Eu conheço alguns que aqui estão. Eu não vou usar os nomes, mas vou orar por vocês. Amém? O pastor Helder estará também na oração da concordância, orando. E vamos crer, para Deus não há limites. Para Deus não há barreiras. Para Deus não há fronteiras. Pai querido, no nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, para esta tua serva, para este teu servo que nesta hora, Senhor, está passando por esta aflição, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, mesmo ontem, hoje, eternamente, Senhor. Eu creio, Senhor, que tu tens um milagre agora para esta vida, Senhor. Toca em cada célula deste corpo, meu Deus, trazendo reparação, Senhor, consumindo as células que estão, Senhor, meu Deus, destruindo as células boas, Senhor. Venha agora, Deus, queimar poderosamente, Senhor, e restaurar, traz vida, reconstrua, Senhor. Ó, Senhor, matéria onde há falta de matéria, células onde há falta de células, glóbulos brancos onde há falta de glóbulos brancos, Senhor, glóbulos vermelhos onde há falta de glóbulos vermelhos, Senhor. Restaura agora, meu Deus, estenda a tua mão, Senhor, na visão, no coração, no corpo, nas articulações, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, Senhor, pelas tuas pisaduras, Senhor. Tu operaste uma grande obra naquela cruz que também nos concede a cura divina. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, na próxima semana nós voltaremos, não terça, mas sim novo horário mesmo, 22. O novo dia é quarta-feira, porque na próxima semana já não teremos este feriado, já teremos a Escola de Música aqui a funcionar às terças-feiras. Então, até quarta-feira, uma noite de descanso e de paz, que Deus ricamente vos abençoe. Shalom.